Estudo de caso: Covid-19 no Brasil. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. O novo vírus foi inicialmente descoberto em Wuhan, na China, no ano de 2019 e disseminou-se pelo mundo, tendo seu pico no ano de 2020, causando uma pandemia mundial. Nesse estudo de caso, iremos discorrer sobre a Covid-19 no Brasil, desde seus primeiros indícios até setembro de 2020, analisando mês a mês a curva de casos e óbitos, assim como as medidas de controle e prevenção implementadas, gerando especulações sobre a progressão da doença no país. Em junho de 2020, a Universidade Federal de Santa Catarina divulgou uma pesquisa em que descobriu partículas do novo coronavírus em amostras do esgoto de Florianópolis, capital de Santa Catarina, de novembro de 2019. Segundo os pesquisadores, a amostra é a mais antiga do novo coronavírus nas Américas. Em 8 de dezembro de 2019, foram divulgados os primeiros casos de uma pneumonia desconhecida em Wuhan, na China. 11 dias após, foi realizada a identificação do vírus e divulgado o código genético do Covid-19 no país. Em seguida, a China notificou a Organização Mundial da Saúde sobre os casos. Em janeiro, o governo brasileiro solicita informações sobre a pneumonia desconhecida para a Organização Mundial da Saúde e no dia 10 de janeiro aciona o Comitê de Monitoramento de Eventos do Ministério da Saúde. Dia 27 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde classifica a nova pneumonia como risco moderado e no dia seguinte, em errata, altera seu posicionamento assumindo a falha e decretando a situação de alto risco. Em 30 de janeiro, a OMS declara emergência internacional. O mês de fevereiro começa com uma declaração em Diário Oficial da União decretando emergência de saúde pública de importância nacional. No dia 4 de fevereiro, o Ministério da Saúde envia projeto de lei da quarentena ao Congresso Nacional, que é aprovado no dia seguinte pelo Legislativo. Ainda no início do mês, é publicado pelo Ministério da Saúde o Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo coronavírus, com o objetivo de conter a infecção humana e mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos. Em 19 de fevereiro, o Brasil apresenta ações para o enfrentamento do coronavírus durante reunião dos ministros da Saúde do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Em 26 de fevereiro, é confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, em São Paulo. Em 29 de fevereiro, o Ministério da Saúde lança o aplicativo Coronavírus SUS, com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença. Mesmo assim, entre 21 e 29 de fevereiro, acontece o feriado de Carnaval no Brasil, sem nenhuma restrição. O mês de março é marcado pelo crescente aumento do número de casos e pela primeira morte por coronavírus no país. Nos primeiros dias do mês, é decretado o fechamento das fronteiras, e no dia 11 de março, a OMS decreta oficialmente pandemia pelo Covid-19. A quarentena passa a ser uma realidade para os brasileiros, ocorrendo o cancelamento de eventos, fechamento de escolas, universidades, shopping centers, locais de grande circulação de pessoas e serviços considerados não essenciais. No entanto, devido à extensão do país, cada região e estado atribuiu suas medidas de acordo com suas próprias diretrizes. O Ministério da Saúde recomendou como medidas de prevenção ao vírus a lavagem frequente das mãos ou higienização com álcool em gel, cobrir a boca ao tossir ou espirrar, não cumprimentar as pessoas, manter distância segura de 2 metros entre pessoas em locais públicos e de convívio social, higienizar celulares e objetos utilizados com frequência, evitar circulações desnecessárias e aglomerações e manter-se em casa. No âmbito político, no dia 21 de março, o presidente da República, Jair Bolsonaro, define que os trabalhos essenciais não deveriam parar e realiza um pronunciamento oficial contrariando as recomendações oficiais do Ministério da Saúde, trazendo insegurança e incerteza para a população. Ainda nesse mês, o Ministério da Saúde promove a ampliação de medidas de assistência hospitalar por meio de programas Mais Médicos, Saúde na Hora e Telemedicina. No dia 16 de março, são liberadas verbas para os estados do país reforçarem o plano de contingência.
Em 30 de março, o Senado aprova o pagamento de 3 parcelas de auxílio emergencial de R$ 600 ou R$ 1.200 por mês para trabalhadores informais de baixa renda e mães chefes de família, com o intuito de conter os efeitos econômicos da pandemia. Mesmo assim, o mês de março finaliza com 5.744 casos de coronavírus no país e um coeficiente de incidência de 27,32 casos por milhão de habitantes, representando um aumento de 287.000%. Em relação ao número de mortes, o Brasil acumula até o final do mês 201 óbitos pela doença e apresenta coeficiente de mortalidade de 0,96 por milhão de habitantes. Os coeficientes de incidência e mortalidade por região são demonstrados a seguir. No dia 2 de abril, o Ministério da Saúde muda o protocolo e passa a recomendar que todos usem máscaras de proteção. No dia 3 de abril, o governo federal anuncia 9,4 bilhões de reais para fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento ao novo coronavírus. E no dia 4 de abril, o Ministério da Saúde anuncia a aquisição de 15 mil respiradores mecânicos, no valor de $13 mil cada. O mês é marcado por muitas divergências entre saúde e política no país. Após muitas discordâncias, no dia 16, o presidente da República, Jair Bolsonaro, decide exonerar o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O cargo é então assumido por um médico oncologista e empresário, Nelson Teich. Além disso, a região norte é drasticamente afetada pelos números de casos. No dia 11, o Hospital Delfim Aziz, referência no tratamento do novo coronavírus em Manaus, entra em colapso. Somado a isso, o Amazonas e Ceará encontram-se com 100% de seus leitos ocupados. Ainda nesse mês, foram convocados todos os profissionais da área da saúde para atuar na linha de frente do combate ao coronavírus. O governo distribuiu 500 mil testes rápidos para diagnóstico por todo o território nacional e foi anunciada a chamada pública no valor de 50 milhões de reais para financiar pesquisas sobre novos métodos de diagnóstico, tratamento e contenção do novo vírus. O mês de abril contabiliza 79.763 casos novos no país, apresentando um coeficiente de incidência de 379 casos por milhão de habitantes e uma taxa de aumento de 1.289%. O Brasil contabiliza até o final do mês 5.711 novos óbitos e apresenta coeficiente de mortalidade de 27 por milhão de habitantes, representando um aumento de 2.741%. Os coeficientes de incidência e mortalidade por região são demonstrados a seguir. No início do mês de maio, o Brasil ultrapassa a China em número de mortes, e 6 estados apresentam um colapso na rede privada de saúde: Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Maranhão e Pará. Em 11 de maio, o presidente da República decide incluir atividades industriais, construção civil, salões de beleza, academias e barbearias na lista de atividades essenciais. Também devido a divergências com o presidente, no dia 15 de maio, o ministro da Saúde, Nelson Teich, pede demissão do cargo. A Organização Mundial da Saúde reconhece o Brasil como o mais afetado pela pandemia entre os países da América do Sul. No dia 28 de maio, capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus, estados mais críticos, planejam reabertura da atividade econômica a partir de 1 de junho. O mês de maio contabiliza 428.693 casos novos no país, apresentando um coeficiente de incidência de 2.040 casos por milhão de habitantes e uma taxa de aumento de 437,46%. O Brasil acumula até o final do mês 23.402 novos óbitos, e o coeficiente de mortalidade é de 111 por milhão de habitantes, representando 309,77% de aumento. Os coeficientes de incidência e mortalidade por região são demonstrados a seguir. No mês de junho, o Brasil passa a ser o segundo país do mundo com maior número de casos e óbitos por coronavírus. No
no início do mês, o presidente da República ameaça deixar a OMS, e o governo federal retira do ar a plataforma do Ministério da Saúde com a divulgação dos casos acumulados de Covid no país. Após uma semana de pressão nacional e internacional, os dados voltam a ser divulgados. O presidente Jair Bolsonaro se pronuncia, alegando que os casos recordes de Covid-19 estão sendo manipulados, e em meio a toda essa instabilidade, o Brasil atinge a marca de 1 milhão de casos confirmados pelo coronavírus. Entre as medidas preventivas, houve uma ampliação de 451% da capacidade de testagem para Covid-19 nos laboratórios públicos, e o Brasil recebe o primeiro lote da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford para o início da fase de teste. O mês de junho contabiliza 887.841 casos novos de coronavírus, apresentando um coeficiente de incidência de 4.225 casos por milhão de habitantes e uma taxa de aumento de 107,1%. O Brasil acumula até o final do mês 30.280 novos óbitos e o coeficiente de mortalidade é de 144 por milhão de habitantes, representando 29% de aumento. Os coeficientes de incidência e mortalidade por região são demonstrados a seguir. Na primeira semana de julho, o país ultrapassa 1,6 milhão de casos confirmados do novo coronavírus. No dia 4 de julho, o Brasil registra mais de 1.000 mortes diárias por coronavírus pelo 5º dia consecutivo. Por outro lado, a Universidade Johns Hopkins indica que o Brasil superou a marca de 1 milhão de recuperados da Covid-19. Em 16 de julho, o país atinge 2 milhões de pessoas infectadas. O mês de julho contabiliza 1.260.444 casos novos de coronavírus no país, quase o número total de casos desde o início da pandemia, apresentando um coeficiente de incidência de 5.998 casos por milhão de habitantes e uma taxa de aumento de 42%. O Brasil acumula até o final do mês 32.881 novos óbitos, um terço das 92.475 mortes registradas desde o início da pandemia. O coeficiente de mortalidade é de 156 por milhão de habitantes, representando 8,59% de aumento. Os coeficientes de incidência e mortalidade por região são demonstrados a seguir. Em agosto, completa-se quase 3 meses sem um ministro da Saúde, cargo que é comandado pelo general Eduardo Pazuello, de forma interina. No dia 8 de agosto, o país atinge a marca de 3 milhões de infectados e mais de 100 mil mortes pelo novo coronavírus. No final do mês, o país apresenta quedas no número de óbitos e indícios de estabilidade no número de casos. Apesar desse cenário, alguns estados como São Paulo, Mato Grosso e outros apresentam fortes repiques nas curvas de casos e óbitos, provavelmente relacionados com o afrouxamento das medidas de prevenção e controle tomadas pela população. Em relação às medidas de prevenção e controle, o Instituto Butantan anuncia a possibilidade de uma vacina, ainda em fase de teste, a ser lançada em outubro. O mês de agosto contabiliza 1.245.887 casos novos de coronavírus no país, apresentando um coeficiente de incidência de 5.928 casos por milhão de habitantes e queda de 1,15%. O Brasil acumula até o final do mês 28.906 novos óbitos e o coeficiente de mortalidade é de 137 por milhão de habitantes, representando queda de 12%. Os coeficientes de incidência e mortalidade por região são demonstrados a seguir. Em comparação aos 6 meses anteriores, setembro teve uma retração recorde nos indicadores de casos e mortes em decorrência da Covid-19. Setembro é o segundo mês consecutivo em que há queda no número de mortes e menos de 30 mil óbitos mensais. Entretanto, o feriado de 7 de setembro provocou viagens em todo o território nacional em direção ao litoral, causando aglomerações e não cumprimento de medidas de controle e prevenção, fazendo com que houvesse um pequeno aumento nos números de casos e óbitos nas semanas seguintes.
Especialistas avaliam que os números estão caindo, mas que a situação é desigual entre os estados e que o país ainda está longe de poder relaxar no combate à pandemia. No dia 16, toma posse o novo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, especialista em logística das tropas do Exército. O novo ministro defende a autonomia dos estados e municípios e é contra a política do isolamento. Ainda no mês de setembro, Pazuello anuncia que uma pesquisa ampla será realizada para testar a imunidade para coronavírus entre os brasileiros. No final do mês de setembro, 4 vacinas estão em fases finais de teste no Brasil. As vacinas são produzidas pelas empresas AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac e Johnson & Johnson. O mês de setembro contabiliza 902.563 casos novos de coronavírus no país, apresentando um coeficiente de incidência de 4.294 casos por milhão de habitantes e uma queda de 28%. O Brasil acumula até o final do mês 22.571 novos óbitos e o coeficiente de mortalidade é de 107 por milhão de habitantes, representando queda de 22%. Os coeficientes de incidência e mortalidade por região são demonstrados a seguir. Frente aos fatos apresentados e às análises feitas mês a mês, foram levantadas algumas hipóteses. A descentralização do poder de tomada de decisão em relação à pandemia pode ter influenciado na eficácia das medidas de contenção, como visto em outros países que tomaram decisões semelhantes, por exemplo, os Estados Unidos. A liberdade de tomada de decisão concedida a cada estado ou até mesmo a cada município no Brasil pode ter dificultado as medidas de isolamento e contenção da doença no país, gerando padrões de curvas diferentes em cada estado, fazendo com que em diferentes momentos alguns locais do país tivessem queda, enquanto outros grandes elevações, mantendo a curva de casos crescente por mais tempo. O Brasil é um país com grande extensão territorial e em desenvolvimento. Por esse motivo, devemos ressaltar que cada região ou estado do país apresenta uma realidade diferente, como, por exemplo, falta de estrutura em hospitais, baixo número de respiradores e unidades de UTI, despreparo dos profissionais da saúde e agentes do governo, desigualdade social, diferentes densidades demográficas e dificuldade de acesso das diferentes populações brasileiras à saúde, como populações de baixa renda e população indígena. Esses fatores fizeram com que, durante a pandemia, houvesse diversas epidemias acontecendo em diferentes estados e momentos, como podemos ver pelas diferentes curvas nas 5 regiões do Brasil. Além disso, as divergências entre o Presidente da República e o Ministério da Saúde a respeito dos protocolos de tratamento e das medidas de controle que deveriam ser realizadas, somado às diversas trocas de ministros, tiveram como consequência um ambiente de desorganização e insegurança, o que fez com que as medidas de prevenção e controle fossem feitas de maneira distinta pela população, dificultando a contenção efetiva da doença. Nos últimos 2 meses, os números de casos e mortes no Brasil estão caindo, mesmo com a abertura dos comércios e a flexibilização das medidas de isolamento e prevenção. Não se sabe ao certo por quê, mas especialistas levantam a hipótese de estar ocorrendo uma imunidade coletiva na população, o que pode diminuir os impactos de uma segunda onda no Brasil, caso ocorra. Como é possível perceber, a extensão do Brasil, somado com toda a divergência entre saúde e governo, despreparo técnico, descentralização do poder e as grandes disparidades socioeconômicas, tornam a prevenção e a contenção do novo coronavírus um grande desafio. O Brasil, a partir do primeiro paciente diagnosticado positivo para a Covid, se deparou com uma enorme progressão da doença no país e, em pouco tempo, tornou-se o país latino-americano com maior número de casos por Covid e um dos países com maior número de casos no mundo. Apesar da notável queda e estabilização dos casos e óbitos no país, justificados com base na hipótese de uma imunidade coletiva da população, o Brasil ainda ocupa hoje o 3º lugar no ranking mundial de casos pelo novo coronavírus e o 2º lugar em relação ao número de mortes. Podemos concluir que houve despreparo do Poder Executivo para atuar em conjunto ao Ministério da Saúde e para conduzir e proteger a nação frente à pandemia. Será necessário assimilar as consequências das condutas falhas, unir forças e consciência para gerenciar a progressão e as marcas que foram e serão deixadas pela pandemia, para que a nação possa obter mais sucesso nesse e outros desafios.